20º episódio do Que Não Fazer em Vendas, da segunda temporada do Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV, Luiz, olha só. Nem eu imaginei que chegaria tão longe. Não é? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, mais um episódio do Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV, esse programa que nós já estamos aqui na segunda temporada, 20º episódio, e fala o que você não deve fazer em vendas, né? É uma grande brincadeira que a gente traz nesse sentido. Tenho eu aqui, Luiz Schmidt, meu grande irmão. E aí, Luiz? Tamo junto, graças a Deus mais uma vez estamos aqui. 20º episódio, segunda temporada, episódios maiores, com entrevistados, com coisas legais. Pessoal comentando. E aí, a Vesa bombando com um monte de coisa. Exato. Novidades. Em breve teremos novidades. Sim, os episódios de O Que Não Fazer em Vendas, eles começam o episódio inédito da semana. Ele é publicado na vesatv.com.br às terças-feiras, às 21h45. Depois tem algumas reprises ali ao longo da programação semanal. E, claro, você também nos encontra no Spotify, não é isso, Luiz? Exatamente. O Spotify tem lá, olha o áudio, sente o áudio. Você que está no Spotify está ouvindo essa voz maravilhosa. Andando pelo deserto. E você consegue fazer isso naquela reunião chata, que aí você está só de corpo presente, mas você está ouvindo o nosso podcast, que eu sei que isso acontece, fazendo a sua caminhada. Não deve fazer isso na reunião, pelo amor de Deus. Mas olha, se for fazer, em vez de colocar, põe a gente, escuta, aprenda, mas a gente tem uma utilidade muito boa. Coloca esses áudios aqui para o seu time na reunião, faça, estude sobre eles. Porque o que a gente está trazendo para vocês aqui são conteúdos valiosíssimos que você pode aplicar no teu negócio hoje mesmo. É isso aí. E olha só, além dos episódios com entrevistados, nós temos os aulões e temos os episódios específicos para respostas de perguntas. E sobre respostas de perguntas, Luiz, me diz onde as pessoas te acham e conta sobre as suas caixinhas de perguntas. Boa, vamos lá. Olha só, no meu Instagram, @Luiz Schmidt, toda quinta-feira eu abro caixinha de pergunta, você vai ver a carinha, né, desse story, ele tem a carinha do episódio, então você pode interagir, mandar perguntas, e a gente seleciona algumas perguntas e fez episódios específicos sobre essas perguntas. Então você pode também participar através do nosso Instagram, do meu Instagram aqui, mandando pergunta para mim. É isso aí, você me acha principalmente no LinkedIn para esses assuntos de vendas e marketing como Hugo Palestrando, né? Hugo Palestrando, eu sou Hugo Santos, né? Mas haverão outros Hugo Santos se você procurar dessa forma, como Hugo Palestrando fica mais fácil de encontrar. Também estou no Instagram com esse nome também, você pode mandar as perguntas para a gente publicar aqui no Que Não Fazer em Vendas, certo? Certo, e olha só, hoje a gente vai falar. A gente já falou algumas vezes sobre dados. Sim, verdade. Sobre a importância dos dados aqui. Mas hoje a gente vai trazer aqui um convidado muito especial, que ele vai mostrar pra gente, colocar algumas aplicações, falar pra gente sobre isso, mas principalmente também falar sobre o perfil desse vendedor data-driven, dessa inteligência comercial. É um nome bonito, um nome bacana, nome novo. O pessoal está usando bastante esse nome aí, inteligência comercial. Tô aqui com o Felipe Soler. Olha só, conhecer esse cara foi muito legal, porque eu sou cliente de um certo CRM, no qual ele trabalhava, ele vai falar um pouquinho, e eu mandei uma dúvida. E o suporte respondeu aquele negócio. Falei, cara, não é isso. Mandei uma segunda, uma devolutiva, e esse suporte foi pingando para lá e para cá. Um dia me ligou a gerente de contas lá e falou assim, cara, me fala o que é isso. A gente fez uma reunião, ela falou, posso gravar? Falei, pode. Tirou uma série de dúvidas, ela falou assim, cara, gostei de você. Vamos fazer um pouco mais. Aí me chamou para fazer conteúdo. E aí quem estava fazendo esse conteúdo comigo? Felipe. A gente fez uma live juntos por agenda. A partir dali a gente se conheceu. Depois a gente foi trocando algumas outras ideias também. Participamos de alguns outros momentos ali ainda no agenda. E aí quando ele saiu agora para um novo desafio que ele vai falar para a gente, automaticamente já dei um parabéns, me conectei, a gente começou a trocar ideia. Ele me apresentou esse novo rumo dele. E é um pouquinho do que ele vai falar hoje. Felipe Soler. Hoje ele é Enterprise Account Executive, bonito, né? Chique. Olha que bacana. Ele é do grupo Link, né? Ele vai falar um pouco dessa empresa, mas já passou, ele tem muito conhecimento sobre esse mercado de tecnologia de dados, passou pela Hamper, pela Solutudo, pela Agenda, como a gente conversou. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado pela tua participação, tenho certeza que o público vai gostar muito desse conteúdo e fala um pouquinho quem é o Felipe na fila do pão, né? Quem é o Felipe na fila do pão? Vamos lá, obrigado Luiz, obrigado Hugo pelo convite, por estar aqui nessa estrutura, tô acostumando ainda, né? Que estrutura que é essa, né, cara? Acostumado, como a gente comentou, né? Fiquei muito tempo no home office, né? Então a gente fica
muito no online, né? Na câmerinha do computador. Aí quando vem no estúdio, né? Com uma luz, com som desse, a gente fica de cara, né? Legal, legal. Mas vamos lá, deixa eu dar um resumo, né, cara? Acho que eu fiz alguns processos seletivos, né? Como a gente falou, né? Nesse tempo, né? Que eu tava tendo algumas propostas, né, nesse processo. E sempre vinha essa pergunta, né? Cara, como que eu vou me explicar sem precisar fazer um filme, né? Porque foda você se explicar. E eu falava, cara, eu vou dividir rapidinho em duas vertentes, assim. Mas eu vou unir essas histórias em uma só. Cara, eu sou um menino do interior que veio tentar a vida em São Paulo. Então, eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. Não tenho família, nada aqui. Eu me formei em 2018. Sempre trabalhei na área comercial, que eu posso pingar um pouquinho sobre antes de entrar em tecnologia. Mas em 2019 eu caí pra cá. E até quando Fora do Forecast, né, que é o podcast do Agendor, que é a minha antiga empresa, eu sempre que chegava a minha parte ali de falar, eu sempre começava falando, cara, não tem faculdade de venda. Então como que você virou vendedor? Era uma das primeiras perguntas ali pros entrevistados, né? E eu, cara, nunca pensei em vou ser vendedor, né? Sim. E o sonho da minha mãe era que eu trabalhasse em banco, né? Que eu virasse advogado. Ela fala, você fala bem demais, tem que ser advogado. Eu falava, pô, será? Acho que eu tenho que ler muito, não sou tanto de ler processos, assim, né? Uma coisa mais burocrática. E eu fiz faculdade de publicidade em Bauru, né? Do ladinho de Botucatu lá. E quando, cara, publicidade ADM é o eterno curso que a grande maioria das pessoas ali tá ali porque não sabia o que ia fazer, né? E eu fui mais um deles, né, cara? Entrei em publicidade. E logo no começo da publicidade, né, cara, como eu entrei em 2014, a gente em publicidade tinha um viés muito agência de propaganda, né? Sim. E eu falava, cara, não é isso que eu quero. E nesse intervalo ali de entrar num estágio, eu entrei numa agência de intercâmbio. E no meu primeiro mês de agência de intercâmbio, o dono falou, cara, você fala muito bem. Você não quer atender cliente? E, pô, parece história de filme isso, né, cara? Mas ele tinha... Era uma agência de intercâmbio que tava bem no comecinho. Vou dar até um salve pro Zé, né? Que é o dono lá, sou amigo dele até hoje. E que vendia intercâmbio agrícola pros Estados Unidos. Caralho. E aí eu entrei como estagiário de design. Ganhava ali meio salário mínimo pra fazer as artes ali no Instagram e tal. E fazia tudo muito esquisito, né? Muito sem experiência. E ele me colocou pra atender cliente, que ele gostava, falou que eu conversava muito bem. E, cara, no meu primeiro mês, eu não lembro se foram 3 ou 4 vendas. Eu fiz e comecei a vender. Aí o Zé é de Barretos, né? Ali perto de Minas Gerais. Então ele mete os wife, sou. Ele falou, cara, você vende bem demais, você tem que vender. E ele contratou um outro estagiário e me botou pra vender. Só que é aquele conceito, eu não tinha a menor noção. Não entendia nada de processo, não entendia nada de CRM e comecei a vender intercâmbio, né? E aí, cara, a gente foi embora, eu virei gerente dessa empresa, olha inclusive. Só, virei gestor ali, tinha um time de 3 pessoas, aí fui flutuando ali nesse processo de faculdade, né? Vai aparecendo oportunidade, a gente vai indo. E eu fui até acabar a faculdade, uns 4 anos e meio ali até acabar a faculdade. E, cara, quando acabou em 2018, eu sabia que era São Paulo, né, cara? Então, tipo, não tinha o que fazer no interior, né? Lá em Botucatu, uma cidade relativamente grande pro interior, né? Estamos falando de 150 mil pessoas, mas eu sabia que São Paulo tava meu lugar. E aí surgiu o Agendor, que foi o meio que eu encontrei o Luísa. Eu tive 2 passagens no Agendor, né? Mas a primeira, cara, é a mais incrível. Eu lembro, cara, que é uma história... É bonita, eu me emociono, assim, quando eu conto isso. Que eu tava desempregado, logo, tipo, fiquei alguns meses desempregado ali. Eu lembro que eu li a descrição da vaga do Agendor. E aí eu li a descrição. Eu lembro que eu tinha uma namorada na época e meu pai. Eu mandei pra eles e falei, nossa, cara, vocês escreveram essa descrição pra mim. Olha só. Era no trampos.com, é um site que tem até hoje pra vagas comerciais. E aí eu me inscrevi, tinha 400 inscrições lá. Eu me inscrevi, já pessimista, né? Botucatu, sem experiência nenhuma com tecnologia. O que esses caras vão olhar pra mim? Deu 2 dias, a Mariana Ledesma, que eu já Mari, minha amiga, na época ela não era. Ela me ligou e falou, Felipe, gostei do seu perfil. Vamos bater um papo? Só que eu tava em Botucatu, cara. Como vai ser? E essa namorada minha da época, a Catarina, a família dela era de São Paulo, mas ela tava fazendo faculdade em Botucatu. Então eu começava a bater. Eu batia um dia, fazia um processo seletivo. Então eu fui fazendo alguns processos seletivos, mas é muito fácil quando a gente tá no momento ruim, né? Profissionalmente, e achar tudo difícil, né? Ser pessimista. Eu tava nesse nível assim, pô, cara, não vai dar certo. Cara, quem que vai querer me contratar? Eu sou do interior, não fiz uma faculdade boa. E aí eu passei pelas etapas do processo seletivo. O Júlio Paulilo, que é um dos fundadores do Agendor ali, junto com o Gomes, fizeram minha entrevista técnica, né? E o Júlio conta que é uma das entrevistas mais engraçadas que ele teve. Parecia, tipo, se tivesse um podcast, a entrevista parecia um podcast. A gente ficou dando risada e contando história. Caramba. Aí teve o roleplay ali no meio do caminho, que foi o primeiro roleplay que eu fiz, acho que, se eu não me engano, foi no final de 2018, começo de 2019, não lembro exatamente. E cara, eu passei nesse processo seletivo.
E cada processo seletivo que passava, eu falava, já fui longe demais, não vai dar pra mim. Pessimista mesmo, aqui não vai ter o guruzismo de coach aqui, não. É a rotina do vendedor ali, como que o vendedor passa, né, cara? E tem muita gente que pode estar ouvindo, que tá procurando vaga e tá passando isso na cabeça hoje, né? E eu lembro que da penúltima pra última fase da entrevista, pra entrar no Agendor, eu saí da penúltima fase, certeza que não ia passar, que não ia avançar. Certeza, pessimista. Nossa, cara, não vai dar certo. Eu vou pra Botucatu. Era tipo sexta, eu acho que era uma sexta-feira. Eu lembro que eu fui pra Barra Funda, peguei um ônibus pra Botucatu. Eu tenho uma playlist no Spotify que chama Músicas para um Dia Chuvoso, que é só pra dia triste. Tá? Dia triste, você abre ela lá, tocando Coldplay, tocando só as pedradas da tristeza. E aí tocou o telefone, eu lembro que era um DDD, um número que eu não tinha. Acho que um DDD, se eu não me engano, não era nem 11. E aí eu atendi, era a Mariana. Sim. A última fase do processo seletivo. Aí ela pegou, falou comigo e veio com aquele papo, pô, Felipe, queria agradecer já era. Todas as etapas do processo, você veio de longe, né? Pô, eu tinha que te ligar, tal. Pô, eu já tava desmontado, assim, né? Como a gente tem auxílio visual, aí a galera vai entender. Eu já tava desmontado. Ah, Mari, obrigado, né? Tal. Pô, eu queria agradecer você, tal. Eu falei, tá bom, né? Daí ela virou e falou, posso fazer só uma pergunta? Falei, pode. Ela falou, você quer trabalhar no Agendor? Caraca! Tá maluco, cara. Eu desabei. Caraca, que legal. E aí eu lembro que eu peguei e liguei pra minha mãe, chorando. Falei, Mário, eu preciso falar com a minha mãe. Amanhã você me dá mais detalhe. Eu tô contratado. Ela tá. Eu falei, tá bom, vou ligar pra minha mãe. E aí liguei pra minha mãe, contei pra ela e era uma coisa muito longe, né? Porque, dando um contexto, né? Se eu me esticar muito aí, vocês me falam, tá? Mas eu sou um cara do interior, de classe média baixa, não fiz faculdade particular, tipo, não estudei em escola particular, trabalho desde os 16 em trabalhos ali pra conseguir dinheiro. E eu não tava me enxergando um teto pra mim. Eu falava, pô, cara, eu acho que eu vou ver isso, vou ficar aqui em Botucatu, fazer trabalhos de quem mora no interior e viver aqui. E o Agendor, ele abriu essa porta pra mim, cara. No meu discurso de saída do Agendor agora, da minha segunda passagem, né, eu falei sobre isso. O Agendor, ele me permitiu, eu já era vendedor, já atuava como vendedor, mas eu não sabia ser um vendedor profissional. Eu falo, eu tenho 10 anos de comercial, mas eu tenho 6 de vendedor profissional. Eu falo 6 anos de vendedor profissional, que foi esse tempo que eu entrei no Agendor. E aí, cara, eu tive a primeira passagem no Agendor, passei por outras empresas aí que você até comentou ali no comecinho, passei pela Hamper, que eu achava que eu era um bom vendedor, aí eu entrei na Hamper, eu encontrei o Vini, encontrei o Kesley, que hoje é meu parceiro até da Cervejada dos Outliers lá, que é um evento que a gente tá organizando. E eu falei, nossa, cara, eu vou ter que aprender muito com esses caras. Aí eu mergulhei na Hamper, a Hamper foi uma puta escola. Quando eu saí da Hamper, eu voltei pra minha segunda passagem no Agendor, que eu me sentia que eu devia pro Agendor, que eu fiquei muito pouco tempo, fiquei 1 ano e pouquinho na minha primeira passagem. Olha só. E aí, cara, eu fiz redução salarial, eu voltei pro Agendor porque eu sentia que eu tinha coisa pra entregar lá, sabe? Então, eu voltei pro Agendor, tive minha segunda passagem e agora acabei de trocar, né? Tem um mês e meio aí que eu fui pra Group Link, mas eu tentei dar esse recorte pra não ser só A, 1 mais 2 e dar um contexto histórico na minha carreira. Olha um ponto importante do que você falou. Comunicação abre portas. Sim. Se é uma coisa que você precisa investir o seu tempo, se dedicar, aprender a se comunicar bem. Cada vez que você sobe uma camada no seu trabalho, na sua vida profissional, a comunicação ela vai ficando cada vez mais importante. Então você vai ver um CEO, uma das grandes habilidades que ele precisa ter é a comunicação. E no seu caso foi exatamente isso. Você, por se comunicar bem, teve a sua primeira oportunidade e a partir dali você seguiu. Exato. Então, invista na tua comunicação porque isso vai fazer muita diferença. E veja, se comunicar bem também não é só falar muito, não. Comunicar bem é perceber o outro, é ouvir bem, é articular, né? A comunicação é uma questão de troca também, né? Então, assim, acho que tem duas questões. Se você tem uma habilidade natural de comunicação, entenda, a sua habilidade de comunicação não serve só para você fazer bagunça no meio dos amigos, né? Exato. Tua habilidade de comunicação serve para alguma coisa, né? Se você não tem habilidade de comunicação, entenda, você também não vai ficar no canto da sala. Muitas pessoas que eu conheço que são excelentes comunicadores hoje,
Inclusive, por exemplo, que, um abraço para Márcia Gonçalves, que é superintendente do Senac de Tocantins. Olha só, um abraço, povo né? de Tocantins. E assim, uma vez a gente teve uma conversa e eu percebi nela, era uma comunicação desenvolvida. Como é que começou esse desenvolvimento? Ela falou, Hugo, quando eu percebi que era muito tímida, mas eu tinha vontade de saber me comunicar melhor, um dos lugares que ela começou foi na igreja até, em ler os papéis na igreja católica, né? Ele leu os papeizinhos na igreja, depois com um grupo de jovens, e ela foi desenvolvendo a comunicação dela. Então, a comunicação também é uma coisa que pode ser desenvolvida, né? Vamos lá. Inteligência comercial, indo para esse caminho, né? Primeiro, acho que para a gente contextualizar um pouco, é um termo que está sendo muito utilizado, mas o que é, na tua visão, Felipe, o que é uma inteligência comercial? Boa, cara. Eu vou tentar deixar mais em opinião e pouca referência, Não, tranquilo. de escritor, cara, mas mais na minha percepção. Eu tenho até um ponto para falar sobre comunicação, mas vou terminar essa linha de raciocínio. Cara, a gente teve 3 pontos, né? Eu acho que quando vendendo a Gender, né, eu falei muito sobre esses pontos na construção como vendedor, né? Eu não sei exatamente a data agora de cabeça dos livros, mas a gente teve o vendedor da pastinha, né, cara? Era o vendedor que ficava de carro, de pastinha, visitando empresa, batendo na porta e oferecendo solução. E as primeiras empresas de tecnologia comercial que surgiram, né, sei lá, Salesforce, Oracle, entrando um pouquinho em CRM ali em 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, começou a construir esse perfil de vendedor mais técnico, né? Sim. Então, um vendedor que tem que preencher o CRM, que tem que acompanhar o processo, aí começou os conceitos de Kanban, de funil de venda, né, todos os frameworks, né, o Spin já tinha nos anos 90, mas Bunch, tudo começa a partir dessa época aí. E aí entrou esse terceiro perfil, essa terceira construção do vendedor, que foi quando a gente teve o boom startupêutica, né? A partir de 2010, 2011, a banda larga, né, cara? O fenômeno da banda larga, tipo, a partir de 2010, que ficou muito popular, você ter uma internet boa em casa e na empresa. E aí entrou esse terceiro perfil de vendedor que, por mais que a gente esteja em 2024, eu como um ex-vendedor de CRM, né, que estava no front ali de ajudar as empresas pequenas e médias a vender mais, eu consegui enxergar que a grande maioria das empresas não entenderam esse conceito ainda. Então é muito... Eu lembro que eu falei com o senhor, não lembro o nome dele, nem o nome da empresa, mas ele vendia vassoura fazia 30 anos. E ele era bom de vender, de preparar a vassoura e vender a vassoura. Ele não era bom de processo comercial. Sim. Então, quando caiu um agendor pra ele ali, que era o CRM que eu vendi pra ele, ele não sabia o que fazer. Porque o que ele fazia? Ele fabricava a vassoura, ele tinha os mesmos clientes ali, ele ia lá, deixava a vassoura, emitia o pedido e finalizava a venda. Mas o buraco entre a fabricação e a emissão do pedido, a empresa não olhava. E por mais que a gente produz conteúdo, né, a gente vê o LinkedIn se movimentando, cara, mas isso é uma pequena fatia do mercado. A grande fatia do mercado hoje não tá usando inteligência comercial em número, tá definindo meta por cabeça, cara. Que eu ouço de empresa grande de mercado, que eu pego um vendedor, um amigo ou alguém que eu tenho relação, fala, cara, meu diretor botou uma meta aí, isso é o que? Essa meta ninguém nunca fez. Não tem embasamento, não tem um crescimento uma meta de marca desafiadora. Exato, cara. Isso, E tipo, você não usou a inteligência comercial, você não usou o data driven, né? Você não usou, por exemplo, eu vou preparar uma meta pro terceiro trimestre de 2024, eu tenho que olhar o que a gente fez no segundo trimestre de 2023, eu tenho que entender as características, quantos feriados eu vou ter. Eu tenho uma vendedora que tá grávida, que vai ter o filho no meio desse trimestre, então será que eu vou calcular a meta contando com o resultado dela? Então tem várias variáveis, né, que da gente usar essa inteligência. A inteligência comercial é você interpretar esses dados, né, e aí dá pra gente mergulhar nisso e ficar divagando, mas pra mim é isso, é você conseguir entender essas métricas, entender esses dados pra te ajudar a vender mais. E isso pode ser entender números, como eu citei, mas a gente pode entrar no conceito de, cara, como que eu vou usar a minha inteligência para fazer uma relação de persuasão com o cliente, um cliente que está em fase de assinar de contrato, que está na fase final. Então, a inteligência comercial é bem abrangente. Eu divido nisso, na parte de data-driven, né, cara, que é usar número para tomar decisão, e dá pra gente usar a inteligência comercial no sentido de melhorar processo, melhorar a abordagem comercial, vender mais, etc. Tem uma brincadeira que a gente faz aqui que é sair da axologia. Axologia é uma ciência, né? Não porque eu acho que tem que ser desse jeito. Então, inteligência comercial é essa apropriação de dados e processos para sair da axologia, então. Cara, eu sou um anti-axologia, cara. Boa. Vamos lá, se a axologia virar uma ciência, eu sou um anti-axólogo. Porque é isso, cara. Por exemplo, é muito comum, em todas as empresas que eu passei, hoje eu tô mais cascudo nisso, mas eu vejo vendedor júnior assim,
puto com o gestor, puto com o gerente e tal. Falar, cara, eu tô fazendo tipo SDR. SDR é comum ter alegar isso. SDR virar e falar assim, cara, mas isso aí não funciona, cara. Eu tô falando com o cliente, eu tô fazendo essa abordagem, não funciona. Então eu falo, cara, vou usar o Matheus. O Matheus acabou de ser promovido lá no Agenda, virou. Quando eu saí, ele pegou minha vaga lá, ele é SDR. O Matheus chegava e falava, cara, eu já fiz isso, não funciona. Eu falo, Matheus, abre uma planilha. Toda vez que você fazer isso, você coloca o nome da empresa, coloca o pitch que você fez, o resultado. Em 2 semanas, você vem e fala, cara, eu falei com 40 empresas, fiz toda vez esse pitch, toda vez eu fiz esse resultado. Você não fala, eu acho que não funciona, ou eu sei que não funciona. Eu metrifiquei isso, cara. Aí, tipo, o Matheus, se ele vê esse recorte em algum momento, ele foi citado aqui, porque era uma experiência recente. Eu falei, cara, anota. E isso aconteceu muito comigo na minha primeira passagem do Agenda. Na minha primeira passagem do Agenda, a gente não tinha SDR. Então o vendedor fazia do topo ao final do funil. E, pô, cara, eu como característica de um vendedor de final de funil, né, que gosta de negociar, né, gosta de falar de proposta, gosta de apresentar produto, eu odiava ligar pro Luiz. O Luiz falava, já manda no WhatsApp aí, no WhatsApp eu continuo com você. Demorava 2 dias pra me responder. Eu não tenho esse perfil de SDR. Eu dei sorte de virar closer direto, cara, porque se eu tivesse virado SDR, talvez a gente não tivesse tendo esse papo aqui. Por isso que eu admiro muito o trabalho do SDR, porque eu tenho muita dificuldade em fazer o topo do funil ali. E é uma demanda muito, muito, muito específica, que acontece muito. E olha, juntando as duas coisas, inteligência comercial com a parte de comunicação que a gente começou a falar. E é um dos pontos que a gente aborda. Eu vou criar um roteiro, por exemplo, um script. Eu preciso adequar esse roteiro a quem eu estou falando. Vai eu chegar lá para o pessoal de Botucatu para vender uma solução e vai eu não falar um osso, o cara vai falar assim, mas Botucatu é a porta, né? A porta. É a porta. Eu tenho que saber a característica para eu conseguir criar rapport, para eu conseguir me conectar. Porque senão vai ser aquele negócio. Você veio da capital tentando vender. Você não conhece a minha. E a gente, aqui a gente tá gravando em São Bernardo, né? Aqui a gente tem os nossos linguajares do ABC. Tem. Você passou na Kennedy? Qual Kennedy? Qual Kennedy? Qual Kennedy? Eu tenho uma história até pra falar de rapport. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Não vai aparecer, mas é o primeiro brasão do Corinthians. Eu sou muito corintiano, inclusive hoje estarei em Itaquera aí pra apoiar com o Corinthians à noite. E foi na Hamper isso. E eu lembro que eu tava conversando com o cliente, tava de camiseta, essa tatuagem fica aqui, assim. E apareceu a tatuagem do Corinthians. E aí o cliente viu a tatuagem, saiu um pouco da pauta, vai um pouco pra rapport, mas o cliente viu a tatuagem e comentou. E eu anotei no CRM. O cliente é corintiano e comentou sobre a tatuagem. Cara, entrando no outro ponto, né? A gente abrindo um pouco de brecha aqui no tema mas eu anoto tudo no CRM. Inclusive eu uso até uma IA hoje pra anotar, pra eu não perder coisa. Boa. E aí, beleza, passou essa demonstração e aí chegou um tempo depois, eu fui fazer o follow-up, né, fase final de negociação, eu tava trocando e-mail com ele para negociar desconto. E ele tava dentro do meu controle de desconto ali, eu sabia que era uma negociação que tava sob controle, e foi um Corinthians e Palmeiras que o Roger Guedes fez 2 gols. Isso foi a última vez que o Corinthians ganhou do Palmeiras, isso aí foi 2022, eu acho, cara. Pra mim que sou corintiano, faço mal. E foi um jogaço, o Roger Guedes fez 2 golaços e tal. E aí ele mandou uma mensagem e falou, vai corintiano, me ajuda. E aí eu falei, cara, como o Roger Guedes fez 2 gols ontem, eu tô feliz, eu vou liberar mais 5. Tipo, eu nunca usei, eu vou liberar mais 5, né? Eu vou falar, cara, eu vou falar com o meu gestor, joga aquilo lá. Se eu conseguir 5, a gente fecha? Me responde no e-mail, fecha. Eu já tinha 5, então, tipo, já usei esse gatilho pra ele não pedir mais desconto, né? E eu usei o rapport pra falar do Corinthians com o cara que a gente conversou na reunião. Então, tipo, ó, exemplos, né? Histórias que vem vindo na cabeça conforme a gente vai conversando. Agora, falando sobre o processo de inteligência comercial e talvez indo já pra um link com a Group Link, né? Como que a gente pode... E aí nasce muito desse princípio, né? Quando a gente fala de inteligência comercial, a gente fala de geração de dados e análise e interpretação de dados. Mas como que a gente pode hoje gerar dados? E aí a gente vai falar de várias aplicações, mas indo para uma linha do varejo que talvez seja uma linha mais difícil de geração de dados ou ainda muito no começo desse tipo de coisa, de solução. Como que a gente poderia gerar dados e me dar uma ideia assim, de aplicações, por exemplo? Vamos lá. Cara, eu tô no início da Group Link ali e é um produto muito complexo, cara. Então a gente tem que ter sempre... Eu vou contando histórias para citar aplicações, né? Até a gente tava em off aqui, eu tava conversando um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente entra no varejo, para dar esse recorte que você trouxe, Luiz, o varejo tem muita dificuldade em ter dado físico, né? Então, por exemplo, sei lá, vamos usar um Carrefour como exemplo. O
Carrefour tem a loja online, cara, tudo que tá online ali ele controla. Se o cliente criou conta, ele tem os dados sensíveis do cliente, ele sabe que o cliente botou tal coisa no carrinho, esse cliente gosta mais de vinho, esse cliente gosta mais de carne, esse cliente compra muito produto específico, ele pode elaborar ações para abordar aquele cliente no ambiente online. Sim. Quando a gente está no ambiente presencial, né, na loja física, o varejo tem dificuldade. Tem grandes empresas que conseguem montar estudos de gôndola e etc, entender, tipo, pô, de acordo com o tamanho da gôndola, com uma promoção específica e o ticket do PDV, o pão de venda, né? Se eu não vou, às vezes eu vou usar algum termo aqui, eu vou legendar caso alguém não saiba. Então, do ticket do pão de venda, a gente consegue entender o comportamento do cliente, mas a gente não sabe essencialmente como que esse cliente tá se comportando. E aí a Group Link, né, cara, fez eu sair do Agender com essa história tão bonita do Agender, né? Mas eu recebi a proposta deles porque o produto, eu tomo muito cuidado com essa frase, cara, porque ela não tem concorrente, produto inovador, que soa charlatão, né, cara? Mas a Group Link tem algo, cara, tem uma construção de produto ali que eu particularmente não vi, grande parte das pessoas de mercado não viram. Tem até disputa orçamento, mas não tem concorrente direto. Que é a capacidade de você colocar um sensor, né, cara? Um sensor ele tem um tamanho de uma bolinha, assim. E aí, tipo, se vocês quiserem mais especificações técnicas, eu vou estar aberto aí pra quem quiser me chamar no LinkedIn depois. Mas esse sensor, ele consegue entender o comportamento do cliente dentro dessa empresa de varejo. Então, por exemplo, cara, eu tô dentro do Carrefour. Vou usar um recorte que eu criei com um cliente ontem, cara. Então, por exemplo, esse cliente, ele quer vender mais cerveja. Então, a dor dele é vender mais cerveja dentro desse cliente. Esse cliente vai estar entrando em POC com a gente. Cara, o cliente, se ele ficou 2 minutos no corredor da cerveja e ele tem um aplicativo do Carrefour ou de qualquer outro supermercado em questão, eu posso notificar ele por push ou posso mandar um WhatsApp para ele. Por quê? Porque o sensor identificou que ele está naquele corredor. Então, eu sei que o Hugo gosta de Heineken, ele já comprou Heineken porque ele está aqui dentro do aplicativo, eu vou notificar o Hugo que o fardo de Heineken está com 30% de desconto para ele comprar. Então, é uma aplicação da gente conseguir abordar esse cliente em tempo real. E aí, quando o Hugo passou pelo açougue, mas eu tenho esse comportamento dele que ele andou no corredor da Heineken, o Hugo, a picanha tá na promoção. Você não quer não faz sentido você vincular um produto de carne com um produto de bebida? Então, tipo, uma das aplicações pro varejo da Group Link é isso. A gente conseguir entender o comportamento do cliente dentro do ambiente físico e preparar ações para ajudar esse varejo a vender mais. Só que, cara, tem mais aplicações, né? Que, tipo, se a gente for ficar aqui nas aplicações da Group Link, a gente vai ficar a tarde toda. Mas é ajudar a empresas, não só de varejo, a vender mais através de dados. Então, tipo, pelo conhecimento que eu tenho de varejo, os grandes varejos, eles são marketplaces, né? Então, a indústria paga pra estar na gôndola. Foi esse tempo que o mercado comprava, fazia estoque, né, cara? Hoje é ao contrário, a indústria paga pra estar na gôndola. Então, a Nestlé paga pra estar no corredor de chocolate, que na teoria é o melhor corredor. Mas será que o corredor de chocolate é o que passa mais pessoas? Ou é o que passa mais pessoas que têm um perfil de comprar o chocolate? Sim, então, a Group Link, ele traz esse desafio. Então, como é um produto inovador, né, cara, um negócio novo no mercado, eu fui para lá com o meu know-how de CRM, né, de estrutura de processo comercial, para ajudar a encaixotar esse produto e começar a distribuir ele para o mercado. Então, um supermercado tem como fazer isso. Quando a gente entra numa aplicação de, cara, por exemplo, vamos usar o caminho ao contrário. Eu quero aumentar a compra online do Carrefour. O Luiz passou no Carrefour e deixou um vinho no carrinho. Quando ele passou próximo do Carrefour, subiu uma notificação. Luiz, você deixou determinado vinho no carrinho. Aqui no Carrefour, ele tá com 20% de desconto. Nossa. Por quê? O Luiz passou a 100 metros de um Carrefour e o Carrefour notificou ele. Nossa. Então, tem algumas aplicações da Group Link, cara. Então, a Group Link é um produto que tá bem no começo. A Group Link é meio que a holding, né, cara? Vai sair algumas vertentes ali. Eu vou ficar nessa vertente mais que a gente chama de Smart, por enquanto o nome é Smart Spaces, né? Mas vai sair a marca oficial agora pra gente trabalhar ali dentro. Mas é ajudar a empresa a vender mais usando o varejo físico. Hoje tem muita empresa absurdamente capaz que faz programática, né? Faz Google, faz qualquer outro tipo de rede social para converter ali para aquele cliente. Mas e o cliente do físico, cara? Então a gente entra nessa questão de ajudar empresas dentro do físico e é novo. Então eu saí do meu conforto, dos meus 4 anos de home office, tô indo pro escritório lá na Vila Olímpia todo dia, pegando trem, pegando metrô, porque eu identifiquei que isso é muito inovador e eu queria estar no começo. Eu tenho o Gui, né, só pra, antes de você puxar, que ele fala... quem chega antes no Rio bebe a água limpa. Então, cara, eu peguei a Group Link no começo, cara, e eu quero beber a água limpa. Primeiro a gente tá arrumando o rio, deixando o rio organizadinho pra beber a água. Então eu cheguei nesse início. Você vê
a amplitude que tem essa aplicação, e Sim. a gente, numa primeira conversa, a gente estava conversando sobre o mercado de segurança, Sim. sobre o mercado Nossa. de turismo, o mercado de out of home, por exemplo, das placas, faixas e tudo mais. Entretenimento, assim, parques, por exemplo. Cara, é tem muita muita aplicação. coisa para fazer. E aí, o que está por trás disso? A integração entre o online e o offline. Exato. Que é o que hoje a Sim. gente vive. Comprou online, então é online. Mas você comprou offline, você vai para o offline. O que a gente está buscando aqui é a interação desses dois mundos, Sim. a unificação desses dois mundos, que não é um mundo virtual. Sim. Quando a gente fala de omnichannel, né, cara? O omnichannel ele vem por esse lado de, independentemente de qual é o canal com o qual você está se relacionando com o cliente, você proporcionar para ele uma experiência conectada. Sim. Né, que vai do offline, vai do online em vários canais diferentes. Mas antes disso, tem uma coisa que você está trazendo que é muito legal, que é o seguinte, que é como em tecnologia a gente precisa desprodutizar para poder vender. Boa. Porque Tá. o hardware em si, ele é um hardware, ele é inovador, ele tem suas funcionalidades, ele tem as coisas que só ele faz, legal. A aplicação que está em torno disso também ela é linda, os códigos e tecnologias, mas o que a gente está falando aqui é resolver problema de cliente. Para resolver problema de cliente, a gente tem que desprodutizar a tecnologia. Isso com o Uber agora vindo pra casa. Sério? Olha. Tava falando isso com o Uber. Uber, tipo, eu tava vindo da Vila Olímpia pra São Bernardo aqui, né? Deu acho que uns 30 minutinhos de carro e, pô, dificilmente eu não vou puxar assunto com o Uber, né? E aí tava trocando ideia com o Uber perguntou o que eu fazia, que eu era vendedor e tal, né? Tava dando um resumo pra ele ali, né? Tentando ser didático, né? Pra uma pessoa que não é de tecnologia entender ali o que eu fazia. E cara, nesse início de Group Link, cara, eu entrei pra ser vendedor. Então tem o meu par lá, que é o Gus. Cara, bizarro, tô aprendendo tanto com ele, cara, que tem entrada, tipo, pô, precisa entrar na empresa X. Manda 2 WhatsApp e surge um almoço, assim. O cara tem muita entrada, o Gustavo Matavelli tá, cara, sendo meu mentor ali, mais direto ali na Group Link. Legal. E nessa construção, né, cara, eu, um mês, sei lá, 2, 3 semanas ali, eu enxerguei que a nossa POC, né, a prova de conceito, né, para eu que tô saindo de um produto SaaS, que é o Agendor, né, que é um produto fechadinho, com mensalidade, entrando para um produto que tem um ciclo longo, eu achava que a gente não estava entregando valor. E aí complementa isso que você está falando, que é o quê? Desprodutizar. Então, pô, a gente tem um produto que ele, por exemplo, gera dados. A Group Link gera dados. E quando você fala de uma empresa grande, a gente vende para empresas grandes, né? Você imagina, não, essa empresa grande tem muito analista, esse cara vai pegar esse dado e vai fazer chover com o dado. Cara, e tem 2 pontos. Às vezes tem, mas tem muita demanda e esse cara não... Tem em outros lugares. Exato. E eu tô vendo muita empresa grande que não tem, cara. Empresa multinacional que, cara, não interpreta bem os dados que a gente entrega em POC ali pra ele, tipo... Se eu largar ele sozinho na POC, ele não vai enxergar valor. Não serviu, não foi tão bom quanto eu estava imaginando. E aí esse é o conceito de desprodutizar que você trouxe. A gente tá, por exemplo, durante o processo de venda, a gente dividiu. Em vez de eu e o Gustavo vender, o Gustavo vai fazer o relacionamento e eu vou fazer só a POC. Que é interpretar os dados, entregar insight por dado e durante esses 90 dias que esse cliente vai estar validando o produto, ele entender que a gente vai converter. Então, a gente, durante 90 dias eu provei pra você que eu vou converter. Aí eu devolvo pro Gustavo fechar um contrato lá na frente, que no futuro vou ser eu que vou fechar quando alguém estiver fazendo esse trabalho que eu tô fazendo. Tipo, o cliente ele só pode não fechar se ele tiver com uma outra demanda. Pô, tive uma crise na empresa, não vou entregar o orçamento, mas a gente validou na POC que o produto A foi de X para Y, o produto B foi de foi de B para C. Então, entendendo essas características, a gente usou dados durante a POC, que o cliente não gasta nada. Às vezes, dependendo da aplicação da POC, o cliente pode ter um custo mínimo, mas perto do custo do projeto é um custo muito baixo, para ter certeza que ele vai ter uso. Eu saindo do Agendor, né? O Agendor, para quem não conhece, é um CRM. O CRM você entra, se você cria um trial, o SDR vai falar contigo, vai marcar uma call com o vendedor. O vendedor vai falar com você e você vai contratar ou não dentro de algum período ali. Era 15 dias o ciclo, 15, 20 dias. Agora a transição é um ponto muito importante, né? Que eu tô saindo de um produto com ciclo baixo e entrando num produto de 6 meses de ciclo. De 90 dias de POC. Então, essa desprodutização, né? Que você citou, nunca tinha usado esse termo, mas é isso. É você pegar um negócio que Group Link One, dados para varejo, cara... Vamos tirar essa capa, né? Vamos explicar, vamos aplicar ele para sua empresa, né? Esse é um ponto que essa venda grande, nessa venda valiosa, ela é muito importante você resumir. E aí tem um outro ponto que é muito bacana e a gente fala bastante aqui. ICP.
beleza. Só que tem produtos que eles têm muitas aplicações. Sim. Mas eu preciso definir um nicho que eu vou atuar, como que eu vou colocar o linguajar deste nicho, e entender que às vezes aquele produto eu preciso fazer uma aplicação específica para ele, para que ele entenda o que eu estou Tem fazendo. aplicabilidade, né? Luiz falou de CP, e CP é perfil de cliente ideal, certo? É isso aí. Então, nesse caso, a aplicação é gigantesca, mas ela precisa sim Tem que mirar, né, cara? mirar. E aí a mira acontece também com esforço interno, porque tem o esforço deles, tem o esforço da POC, que é prova de conceito, ou seja, é um produto que você deixa em teste para que o cliente possa validar uma dúvida que ele tem uma dor ou não. A partir disso, você tem um outro processo, que depois disso começa uma negociação. Exato. Olha o tempo, a demora que isso tem. Então, se não tiver nicho, eu vou fazer uma POC para o mercado de varejo. Aí depois eu vou para a saúde. Aí depois E cada um tem uma característica, né, completamente diferente. E a análise é totalmente diferente. Imagina você prospectar com uma abordagem, um hospital. Mas essa solução aplica para mim? Aplica para todo mundo, tá? Para todo mundo, mas e para mim? Exato. Aí, é muito diferente. O esforço de prospecção, nesse caso, tem que ser nichado para você conseguir entender mais. Mas indo à linha dos dados ainda, por exemplo, que a gente está falando da unificação do físico com o digital. O digital tem muita essa informação, os CRMs também, a gente usa muito esses dados. E aí você citou algumas aplicações de como que eu posso usar isso para o varejo. Mas qual foi o mercado mais diferente, assim, que você está estudando nesse momento? Você fala assim, cara, isso aqui é, nossa, putz, totalmente diferente. Às vezes para trazer uma luz para quem não está nem no varejo, sabe? Acho que dá pra criar um efeito de comparação, assim, né? A gente citou o varejo e o supermercado, né? Então o supermercado é essa linha de... A gente não usa o termo mapa de calor, que é um termo que não é o correto a se fazer, mas a gente, por dados, eu consigo entregar insight do comportamtamento do cliente dentro do mercado. Então, se eu tenho um sensor em cada corredor, eu estou analisando o comportamento daquele corredor. Então, para o varejo, seria essa uma aplicação incrível. Eu conseguir monitorar ali os corredores do supermercado e aí tirar uma infinidade de insights a partir dali. Você citou outro ponto, Luiz, que é o out of home. Eu moro em São Paulo tem 6 anos, eu ainda não tenho carro, tô me organizando para comprar um carro ano que vem, por enquanto estou de Uber, metrô, para cima e para baixo de São Paulo. E quando a gente tá, para quem tem essa referência da capital, né, de São Paulo e arredores aqui, dentro do trem ou do metrô, a gente tem muita propaganda de algumas empresas de out of home, né, cara? E, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, eu tô baldeando ali em Pinheiros para ir pro trem, no túnel ali que passa por cima da Marginal Pinheiros, tem uma placa gigante, assim, que tava com propaganda de Bet, da Betano ontem ali. Eu tava olhando pra Betano. E eu fiquei pensando, né? Como que a empresa que faz gestão dessa placa comprova que quem passou, qual que é o comportamento de quem passou ali embaixo, e como que ele entrega esse insight para Betano? Tem estudo, tem censo do metrô, né? Você tem uma noção pela quantidade de pessoas que passam na catraca. Igual eu passo pelo aplicativo da Autopass, né? Que é o top, e ele sabe que o Felipe passou ali. Mas quem comprou o bilhete papel não sabe. Então você não tem dificuldade para entregar esse insumo para quem tá passando ali naquele ponto, né? Então olha a diferença da aplicação de quem tá no supermercado e para a empresa de out of home que, em vez de criar a base de dados dela com estudo e estatística, ela cria com dado empírico. Sim. Pô, nesse ambiente aqui, determinada quantidade de pessoas passaram com determinada característica. Então, essa característica eu vou vender para a Betano, que é uma empresa de bet. Sei lá, eu não sei o ICP, né, da Betano, mas imagino que se for voltado para futebol, pode ser homem com determinada idade. Se eu vou trazer aqui maquiagem para a Natura, será que aqui nesse específico passa mais mulheres para a Natura comprar o espaço dentro desse telão? Então, olha, tipo, duas pra gente não ficar fugindo em muitas aplicações, né? Então, tipo, 2 exemplos claros, assim, de coisas que estão me espantando, assim, entrando nesse mundo. Eu imagino, por exemplo, um out of home. Out of home, para deixar mais claro, são aquelas ações fora imagina outdoor ativo. Imagina outdoor ativo, né? Imagina o seguinte, fica imaginando, a escada rolante, a escada da Estação Consolação num lançamento de filme da Netflix. Nossa, é sempre ali, né? Entendeu? Lançamento de filme da Netflix e ele habilitando no celular de todo mundo que tem aplicativo da Netflix, para a próxima vez que ele abrir o aplicativo já abrir de cara. Salvar na lista, né? Salvar na lista e abrir na cara ali, ó, aquele lançamento pro pessoal da Play. Já tô imaginando aqui. Imagina, Estação da Sé, lançamento do Deadpool, você recebe uma figurinha dele assim, ó. Cara, é muita aplicação, por isso que eu falei, quando eu tava conversando com o Luiz, né, o Luiz eu já conheço aqui, quando a gente tava falando um pouquinho sobre a Group Link,
É muita aplicação, cara. Muito Então bom. hoje quando a gente entra em reunião com o cliente, assim, tipo, primeira reunião, intro pro cliente entender nosso produto e as aplicações, a gente tem que pegar na mão do cara e falar, calma, Sim. vamos fazer a POC com 3 dores e depois a gente escala. Senão eu quero ficar zaz, zaz. e a É gente muita vai- possibilidade, Então, cara. isso aí. Exato, é muita possibilidade. Ó, agora, só para fazer uma contextualização, você tá assistindo a gente aqui, talvez para você isso tá muito longe. Mas eu vou provocar um pensamento. No digital, muitas pessoas já estão no digital, são grandes players. Tem muita gente ainda indo para o digital, por isso o custo de lead, o custo do digital está ficando mais caro. É por isso que já existe um estudo do Out of Home, por exemplo, de placas, faixas, imobiliário também, que tem imobiliários de Out of Home, que mostra o crescimento desse mercado. E o que a gente está trazendo aqui para você, o uso de dados, por exemplo, é uma outra opção para que você possa entender que às vezes o digital ele vai ficar cada vez mais caro, você vai ter que estar cada vez mais especialista nesse caminho, mas surge agora uma outra opção, que é a opção de você fazer, com o uso de dados, novas formas de impactar o teu cliente. Exato. E é isso que a gente tem buscado, tanto aqui no varejo, quanto você pensar em outras aplicações, mas é encontrar uma nova forma de você conquistar esse cliente, conquistar a atenção dele, porque no digital está todo mundo disputando lá o Instagram, o custo por clique está aumentando cada vez mais, porque tem muito especialista ali. Agora aqui, é o que ele falou, água limpa. A gente está num mercado em que está começando. As pessoas estão ainda entendendo. Aí eu volto para uma questão que a gente sempre fala em prospecção e venda. O nível de você, quando você tem um cliente que ele tem um nível de conhecimento do teu produto, ainda está muito longe. O esforço que se faz isso, pensando pelo lado financeiro do negócio. Imagina quanto cash tem que queimar para você fazer o seu cliente começar a entender o teu produto. Nossa, sim. Vender Heineken é fácil, cara. Não é, perdão, pessoal que vende Heineken. Estou falando que é fácil porque é fácil vender. Mas as pessoas tem uma sabem marca, o que né? é. A marca é muito forte. E sabe a aplicação exata para aquilo, né? Então tá muito claro. Eu vou futebol, Heineken. Isso aí. Tá ali. Mas, pensa o seguinte. E para vender uma solução dessa? Como é que você vai convencer o seu cliente? Não, isso aí não funciona para mim. Funciona. Esses dados não vão ser A úteis gente e paga tal. pra vender, né? De início aqui a gente tá pagando pra vender. Aí Continua, quando você... continua. Não, só para contextualizar. Você que está com uma solução inovadora. Você não está sabendo vender. Muitas vezes é porque o teu cliente ainda não está entendendo o teu produto. Então você vai precisar ter um investimento inicial, que seja em branding, que seja em divulgação com prova de conceito, com experimentação do seu produto, por exemplo, com degustação, que seja. Mas o seu cliente precisa entender a aplicabilidade para a realidade dele. Aí vem a pergunta, ou seja, como que, na tua opinião, você tem buscado formas, né? Claro que por conta do teu contexto, da tua experiência, você já consegue aplicar isso para o cliente. Mas isso nem sempre é fácil. Como que você busca e quais os dados que você utiliza para aplicar essa solução para o cenário do teu cliente? Boa. E quais, às vezes, o ponto mais, a característica sua que você emprega mais nisso, sabe? Boa. Cara, pra Group Link, que é o desafio, é meu desafio. Eu tô em casa, igual eu falei, eu tô andando no metrô, eu vi uma placa, eu tô pensando em coisas que eu posso usar ali na Group Link. Minha cabeça não tá só nos horários ali de trabalho. Como a gente pega um produto no início, por exemplo, a gente tem duas vertentes. Tem uma outra vertente lá que é utility, que já tá madura, já tá faturando, já tá com conversão, já tá funcionando bem. Mas essa vertente que eu entrei é um produto novo. Então, quando a gente pensa num produto novo, cara, a gente volta para aquele conceitinho de CRM, cara. De encaixotar pensar no cliente na jornada de compra, né? E como essa jornada de compra ela não é validada, a gente tem que validar essa jornada de compra. Então, por exemplo, a gente constrói um processo... a Group Link é diferente do Agendor. O Agendor funciona com um inbound. Então, cara, dentro conteúdo em blog, social media, mídia paga, gera lead, o cara cria uma conta e entra dentro do Agendor e a partir dali começa a relação comercial. A Group Link já entra numa linha mais de ABM, né? Que é Content Based Marketing, né? Então, entrando em inteligência comercial, a gente vai se aprofundando aqui dentro disso, né? Então, é uma linha de uma venda muito mais relacional e não transacional. Então, e aí a gente entra, para responder a pergunta, tive que dar esse contexto, para a gente conseguir produtizar. Aí não é desprodutizar, é produtizar. A Group Link tem 1 milhão de aplicações. Hoje a gente está trabalhando 4. Vamos validar 4 aplicações específicas. E aí, para determinado nicho, para o varejo, essa utilização. Para a empresa de out of home, essa utilização. E a gente vai validando isso. É um processo meio startupêutico de venda ali. Sim. Só que não tão startupêutico porque a gente tem que vender. Então, tipo, a gente tem que, ao mesmo tempo que a gente está fazendo algumas validações, a gente tem que avançar contratos ali dentro.
E aí, por exemplo, o desafio era a apresentação. Cara, como que eu faço uma apresentação para um cliente, sendo presencial online, ali onde eu vou fazer uns slides ali para ilustrar as aplicações, e eu não vou fazer 80 slides. Porque se eu for ter que explicar tudo, tem que fazer 80 slides. Eu tive que chorar, conseguir fazer uma que tá com um pouquinho mais de 20, eu queria ficar com 15 slides, pelo menos essa primeira reunião. Primeira reunião a gente não aprofundar tanto. Então a gente seleciona aplicações, cria exemplos, mostra como que esses exemplos vão se tornar números. Que é isso que a empresa grande quer. Não vou nem usar o varejo, mas a empresa grande quer. Sim. Ele quer enxergar quantitativamente o resultado que você vai dar. Tipo, poxa, é o gancho do achismo, né? Cara, não. Esse cara quer saber que determinado produto, se a gente aplicar determinada ação, ele vai ter um crescimento de 5%, de 10%. E um crescimento de 5% em uma loja é quanto? É 200 mil. E um crescimento de 5% em 100 lojas? Então, tipo, a construção da venda parte a partir daí. Da gente fazer uma POC pequenininha, mostrar um resultado dentro de uma aplicação específica e agora, cara, vamos escalar. Vamos fazer esse resultado que está num corredor de supermercado ir para o supermercado inteiro. E depois que está no supermercado inteiro, ir para o próximo, ir para o próximo, ir para o próximo. E aí mostrar como que entrega o valor. Só que eu tive uma dificuldade muito grande nessas primeiras semanas, né, dessa troca, de entender a diferença do transacional para o relacional, cara. Eu, por ter vendido Agenda e Hamper durante 5 anos, quase 4, 5 anos, acabava a negociação, eu queria fechar a porta e deixar a próxima data definida. Aqui não, cara. Aqui eu vou ter 20 gatekeeper, cara. Gatekeeper é os guardiões do portão, né? Que vão deixando os portões abrirem até a venda avançar. Então tem que ter muita paciência, entender que o ciclo de 6 meses a 1 ano é o ciclo de 6 meses a 1 ano. E quando a gente fala de de ABM, né? Account-Based Marketing, tem uma coisa assim, que é uma diferença conceitual, né? Que quando a gente fala de venda pequena, apesar de agenda já ser uma venda consultiva, né? É consultiva. Mas você pensa lead. É uma pessoa. Sim. Quando você pensa BM, você pensa conta. Exato. Dentro dessa conta, você tem diversos leads com interesses completamente diferentes, com escopos completamente diferentes. Você tem que atender todo mundo dentro da cadeia. Passa pelo diretor, cai no técnico, se o técnico não quer, volta, se o técnico quer, avança. Exato. Aí depois que avançou tudo, chegou o compliance, aí que o vendedor chora, né? A hora que chegou o compliance, cara, tô 7 meses negociando, se o compliance bateu o pé, não fecha. Eu já perdi algumas vendas na minha vida de meses, que às vezes no agenda a gente fala que o ciclo é baixo, mas às vezes a gente pegava clientes maiores ou na Hamper, 6 meses negociando, 5 meses negociando, chegou no jurídico, o jurídico falou assim, não mudar, não entra. LGPD, não estou certo aqui que estão dentro de LGPD, já era, Exato, cara. E morre um processo de 6 meses negociando, o vendedor eu já pensando no tênis que eu ia comprar com a comissão, aí a venda cai. Aí, beleza. Indo nessa linha, olha um passo que você falou muito bom. Tem várias aplicações, mas eles estratificaram uma amostra na qual eles vão testar. E aí está o grande erro. Muita empresa, a gente pega a indústria aqui, mas o meu produto serve para todo mundo, legal. Quem tenta vender para todo mundo. Exato. Só que você nunca validou especificamente esse mercado para falar assim, serve para todo mundo, mas para você eu tenho certeza absoluta que eu resolvo isso. Aí eu faço assim como ele falou, uma apresentação própria para isso, com fotos específicas daquele cliente. Exato. E aí, cara, a penetração, a conversão é muito maior. A penetração, porque muitas vezes você vai entrar no mercado e você tem mais penetração naquele mercado do que o outro. Por quê? Porque você fala a língua daquele cara. Você toca na dor dele. Do outro ponto, você já adaptou muito mais, então o rapport que você cria com ele, a conexão, a proximidade é muito maior. Então, por isso que primeiro, tenha uma ideia de que você precisa estratificar dados, analisar esses dados e comprovar esses dados, testar, porque basicamente o que ele está falando aqui é sobre os testes. Ainda nessa outra linha, legal, eu tenho essa ideia, minha empresa tem essa ideia, mas eu preciso de um time para isso. Como que a mente do vendedor tem que funcionar com base nesses dados, porque senão o cara vai ficar meio biruta, né? Ou são só os dados que estão chegando aqui, eu preciso fazer venda. Como é que eu conecto essas duas coisas? Boa, cara. Eu vou complementar ali o que você disse, que eu acho que tem um aprendizado aqui. Eu vou sair um pouco da Group Link, né? Que a gente tá mais nessa questão de vendas complexas, vou voltar um pouquinho para onde eu tive mais tempo como vendedor, que é o Agenda. Eu vou dar até consultoria, como você é um consultor, são consultores ali, vocês vão entender mais essa referência. Entender o dado, às vezes eu estou usando um ponto com o cliente que não é um dado. Ele é uma bagagem, uma coisa que eu sei sobre esse segmento. Que é dado, né? Mas não é um dado quant, né? É um dado quali, né?
E, por exemplo, quando eu tava vendendo agenda, eu sempre atendia consultorias. Então, pô, às vezes muito consultores de venda. E eu atendia, sentava o consultor de venda e falava, nossa, vai ter palestra hoje, porque o consultor de venda é o cara de venda, pô. Na teoria, esse cara, ele sabe muito mais que eu sou um vendedor de CRM de venda. E aí, quando eu investigava o processo da consultoria de venda, eu entendi que esse cara vendia consultoria de venda pros outros, mas o processo dele tava tudo errado, cara. Tudo cagado. E aí, chegava nessa linha, ele não conseguia. E aí, quando eu chegava numa consultoria, eu já chegava batendo na porta. Se eu tô com uma consultoria que já tem 5 anos de mercado, e eu acabei de perguntar, é o primeiro CRM delas, eu tenho certeza que tá uma bagunça. Então, você já chega e já quebra gelo. E isso é dado. Tô usando 3.000 demos de agenda que eu fiz para criar rapport com consultores. Chegar e falar, pô, Luizão, é o primeiro CRM de vocês com 5 anos? Legal, você tem SDR aí hoje? Não tenho. Cara, como que é o processo de venda? Ah, é tudo indicação, que é o padrão da receita previsível, né? Vi que vocês têm papo aí, que vocês falaram muito sobre receita previsível, né? O padrão da receita previsível ali, só indicação. Pronto, cara, eu já entendi o comportamento desse cara, tem uma chance muito grande dele avançar comigo na negociação, porque eu sei que ele é uma consultoria, que ele valoriza processos, porque ele vende processos, só que o processo dele tá errado. E a negociação flui em torno disso. Então, essa linha de você usar o dado, né? Eu usei não sei se o termo correto é dado qualitativo, dado qualitativo, né? Acho que a gente pode usar dado qualitativo, porque dá para fazer isso tudo dentro disso. Mas eu estou usando o dado para dar um norte para uma negociação específica com o consultor. E eu acho que tem um ponto bem legal que você perguntar como que o vendedor entende dados, né? Puxando um gancho para falar um pouco sobre perfil de vendedor. Boa. E porque tem perfis e perfis. Como eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade com topo de funil. Então, cara, se eu fosse SDR, talvez eu não ia estar aqui sendo entrevistado agora, porque eu tinha sido mandado embora lá em 2019. Não tinha convertido. Eu vou usar um exemplo do Agendor, que é um exemplo recente. O Agendor tem um vendedor lá que chama Guilherme. Inclusive, eu já fiz até um texto no LinkedIn que eu citei o Guilherme. O Guilherme, ele é um cara formal, sério. Dificilmente ele vai dar risadinha com você na demonstração. E eu, quando eu tava na Hamper, o Pires, que é um parceiro meu, ele cronometrava quantos segundos eu ia fazer o cliente rir. Meu recorde é 14. Então, entrar na call com um cliente que eu nunca falei, 08, tudo bem, meu nome é Felipe, quantos segundos eu ia demorar pra fazer o cliente rir? O Guilherme, provavelmente o cliente não ia rir. Em poucas calls o cliente ia rir. Só que ele é um vendedor técnico e dado. E tem um outro vendedor que é um vendedor mais comunicativo. Todo vendedor tem que ter o drive em dados. Não adianta você ficar só a lábia, não existe mais. A gente comentou em off aqui com o Hugo, né? A lábia acabou, né? Isso aí. Esse conceito do... Cara, minha mãe... Todo mundo fala... Não, minha mãe, né, cara? Todo mundo fala isso. Até minha namorada fala isso. Quando eu conheci minha namorada, demorou 1 mês pra ela começar a acreditar nas coisas que eu tava falando. Porque ela falava, você é vendedor, cara. Como que eu vou acreditar no você? Solteiro, 30 anos solteiro em São Paulo, com esse papinho, você acha que eu caio? Ela falava isso pra mim, né? Então já faz um ano que a gente tá namorando. E que é essa linha da lábia. Eu falava, não, cara, eu não sou o vendedor da lábia, eu sou o vendedor dos dados, cara. Eu tô te apresentando dado do porquê que a gente vai ter que namorar, entendeu? Então era mais ou menos assim a linha, né? E tinha perfil de vendedor, né? Então eu nessa linha mais de ser mais expansivo, construir relacionamento, criar rapport, fazer o cliente sentir à vontade. E tinha o Gui, cara, que era um vendedor técnico, formal. Dificilmente ele vai sair amigo do cliente e muitos meses ele vendeu mais que eu. Olha só. Então, tem esse perfil de vendedor, né? Às vezes, tipo, eu tenho alguns amigos, né, que estão na área comercial, outras pessoas que eu tenho relação profissional, assim, às vezes, tipo, me olha... Eu tô entendendo isso agora, né, eu nunca fui referência de nada, né? E agora eu tô percebendo que automaticamente eu tô me tornando referência, né? Porque eu percebo que tem pessoas que estão perguntando coisas pra mim que eu era a pessoa que perguntava tempo atrás e agora a galera pergunta. Então, eu tava falando isso com a minha namorada esses dias, então eu tô aprendendo a me posicionar como uma referência, né? E entender essas características específicas de vendedores, cara. É muito comum você contratar vendedor pela lábia. Em experiências recentes eu vi vendedores, cara, nossa, que falava, mas não falava nada, cara. É isso aí. Você tem que falar o que o cliente precisa ouvir, não é nem o que ele quer ouvir, que a gente entra até em outro livro, né, que sai um pouco da receita previsível, entra no Challenger Sales lá, que é o vendedor. Você tem que falar o que o cliente precisa ouvir, cara. Será que o cliente precisa ouvir isso, cara? Então, tipo, entender as características do vendedor. O que fez eu trabalhar na Grupo Link hoje, com o Guilherme, que é meu diretor, ele falou assim, falou algo parecido com isso, não falou exatamente isso, não vou botar a palavra na boca dele. Mas ele falou, cara, aqui hoje no nosso time comercial, eu já tenho quem tá do meu jeito, se veste igual eu, ou fala do jeito que eu falo. Eu quero um cara pra pensar diferente. Então, tipo, quando eu tava pensando em entrar na venda de ciclo alto, de ticket alto, cara, eu tenho tatuagem na mão. Eu achava que eu nunca ia trabalhar numa venda enterprise com tatuagem na mão. E hoje eu
tem essa possibilidade. Então, tipo, eu quero uma pessoa que pensa diferente. Aí, se isso vai converter, né? A gente pode marcar daqui 1 ano para ter um retorno desse podcast pra gente entender isso. Boa. Mas esse perfil de vendedor é muito importante. A gente esquecer esse negócio de lábia. Não tem lábia. Então você que está vendo a gente aqui, que é vendedor, é o vendedor da lábia, é bom de comunicação, saiba, meu amigo, minha amiga, que você precisa estudar sobre dados. Sim. Não pode ter ojeriza do Excel. Você tem que saber fazer uma tabela, você tem que saber quantificar, que nem o Felipe trouxe muito bem aqui. Cara, eu quero provar que isso não está funcionando. Então comece a contar o que você está fazendo e mostre especificamente. Então saiba que dado é importante para que você precisa estudar. Então precisa estudar dados porque o Felipe até trouxe isso no começo. O vendedor da lábia não tem mais espaço no mercado. Ou você será impactado pelos dados que estão sendo gerados e você vai ser cobrado por isso, ou você vai ser a pessoa responsável por gerar dados no seu negócio. Simples assim, não é, Hugo? É isso aí. É isso aí. E é muito. E a gente tem falado muito sobre essa questão de chega só do vendedor bom de relacionamento, né? Porque o mundo que a gente vive está complexo, velho. Né? O mundo que a gente vive está complexo. As formas de alcançar vendas estão complexas. E vira e mexe, a gente que dá palestra em eventos de vendas e tudo mais, eu ainda percebo o quanto algumas empresas ainda focam em treinamentos extremamente motivacionais. Energia, né? Energia lá em cima. Isso, e pouquíssimo técnico. Tem que tomar um cuidado gigante nisso, porque a energia, sem disciplina para essa energia, ela acaba no dia seguinte. 2, 3 dias depois daquele pula-pula, grita, estoura balão Primeira e tudo mais. Primeira objeção que tiver ali no telefone, acabou Entendeu? tudo. Não adianta, cara. E eu acho muito legal isso, porque assim, você é um cara jovem, né? Então a gente tem... talvez você é uma das pessoas mais jovens, você não é a Patrícia da Betterfly. Vocês são dos 2 mais jovens que a gente entrevistou aqui nessa segunda temporada. Então é muito legal ver como a geração de vocês já está vindo com isso meio implícito, entendeu? Talvez pela disponibilidade, pela convivência tecnológica, que é por onde a gente também vai acertando esses processos e essa disciplina, mas eu acho muito interessante. A análise do dado, na geração deles, a análise do dado é um acessório que já vem de fábrica. Já vem de fábrica. É isso aí. Só para fazer uma... Eu sei que a gente está no limite aqui, mas veja o seguinte, um date, você falou da sua namorada, certo? Sim. Um date é uma venda transacional simples. Sim. Mas um namoro é uma BM. É isso aí. Você tem um monte de... Casamento é um contrato longuíssimo, né? Fechado. Com muitos gatekeepers ali que influenciam, né? Você tem ali, você falou de muita gente, você tem muita gente que você tem que ali estar atendendo no mesmo momento. E no casamento isso só aumenta. Exatamente. Ai, Felipe, olha só, pra gente finalizar aqui, meu amigo, você vê que passa muito rápido. Nossa, nem vi passar. A gente sempre faz uma pergunta para todos os entrevistados, que é o nome do nosso episódio, o nome do nosso programa aqui. Então, na tua opinião, Felipe, o que não fazer em vendas? Boa, cara. Olha, acho que eu nem pensei nessa resposta, mas eu tenho ela na ponta da língua, cara. O que não fazer em vendas, cara, é achar que você já é bom o suficiente. Boa. Eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho, assim, cara, pra trazer, assim. Porque eu, profissionalmente, eu fiz muita terapia, né? Eu faço terapia faz 6 anos, né, cara? Então eu fui aprendendo até autoestima com o tempo, né, cara? Então eu sempre... Cara, ninguém vai me motivar mais do que eu, cara. É um papo, tipo, acordar de manhã, 7 da manhã, tem que limpar o xixi do cachorro, tomar banho, me organizar, fazer tudo e entrar e pegar o trem lotado e chegar no escritório, cara. Se eu não me motivar, ninguém vai me motivar. Mas é chegar no escritório, é chegar na reunião sabendo que todo lugar que eu tô, profissionalmente, até não profissionalmente, eu posso tirar algum aprendizado. Sim. Então, tipo, se um dia eu for um CEO, se eu for um VP, se eu for um cara gigante do mercado, eu vou entrar numa call com um estagiário e vou pensar, cara, esse estagiário tem alguma coisa pra trazer pra mim. E acho que esse é o que não fazer em vendas. O que não fazer é não achar que você tá bom o suficiente, cara. Tem espaço pra crescer. Cara, o maior CEO do mundo tem espaço pra crescer ainda. Show de bola, show de bola. Excelente. E como que o pessoal pode te encontrar? Como é que eles te encontram? Se quiser falar com você. Boa. Cara, eu uso mais o LinkedIn profissionalmente. Não tá lá Felipe Soler. É S-O-L-E-R. Talvez tenha alguma letrinha que vocês podem colocar aí. Mas é fácil de achar, Felipe Soler. Eu não uso o LinkedIn ainda profissionalmente. O LinkedIn não, o Instagram eu uso mais pessoalmente. Mas se quiser me procurar no Instagram lá, é Solertrando. Que é uma brincadeira com o meu nome. Que é o soletrar, mas solertrar. Eu tenho todas as minhas redes sociais estão ali como Solertrando. Então, se você quiser me achar no Instagram, o Instagram vai ser mais uma linha
vendedor, mas minha vida pessoal. Boa. Mas o LinkedIn é ali onde eu falo de trabalho, então dependendo da abertura, pode me chamar aí nas redes sociais que eu tô 100% à disposição. Show de bola, meu amigo, show de bola. Hugo, considerações? Cara, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua presença. Acho que a gente estava aqui no off falando, né, como você também tenta desconstruir a imagem do vendedor. Você falou das tatuagens nas mãos ali, e eu acho que tem que ser esse caminho, cara. Tem que ser esse caminho porque vender valor, a gente tem que mostrar o nosso valor. Sim. E você faz isso muito bem. Obrigado e parabéns pela tua jornada, viu, cara? Obrigado, pessoal. Obrigado pela possibilidade aqui, já finalizando, a gente tá com o tempo corrido aqui, alguns segundinhos, mas é isso, cara, dá até pra gente já puxar uma brecha, eu tenho até, não pra eu falar, mas pra indicar pessoas que falem sobre vendedores desconstruídos, cara. Legal. Eu sou um homem branco padrão, eu tô no padrão do vendedor, mas tem muito vendedor que não segue esse padrão hoje, que precisa de espaço, quem sabe não vira uma próxima pauta aí pro podcast. Maravilha, Opa, valeu, muito obrigado, bom, Felipe, bom. obrigado Valeu. demais aí pela tua presença, parabéns pela trajetória, espero que a gente siga juntos aí nessa próxima fase, e é isso aí, espero te ver aqui de novo em um outro momento, tá bom? Obrigado, Luiz. amigo, um Valeu, abraço. Abraço. Pra você, pessoal, a gente se vê na próxima semana, próxima quinta-feira, 21h45. Terça-feira, Terça-feira, 21h45, 21h45, estaremos juntos ao vivo. Tem as nossas redes aqui, a minha, Luiz Schmidt. E você, meu amigo? Hugo Palestrando, não sou soletrando, mas o Hugo Palestrando, usou a mesma Palestrando me acha. Também no LinkedIn, no Instagram, estarei lá à disposição. É isso aí, um abraço pra você, até semana que vem. Beijo no coração, até mais. É isso aí, valeu, gente. Tchau, tchau.